aqui. Acho que não começou não, hein? Ah, começou. Beleza, professora. Então, boa aula, tá? Obrigada, Nada, Clarice. tchau. Tchau. Oi, gente. Então, agora estamos aqui. Vocês não reparem, porque eu estou com um cachorro novo, que não se comporta, e pode ser que ele fique latindo em algum momento. Então, peço já desculpas se caso isso aconteça, tá? Alguém quer abrir a câmera para ver a carinha de alguém antes da gente começar? É aflitivo isso aqui, né? Só eu aparecer? Quem é o representante? Temos representante aqui? Pessoal? Oi, Pro, boa noite. Boa noite, Graziele. Você é representante? Isso, eu sou representante de fisioterapia, segundo semestre. Ok, Graziele, eu peço, por favor, se der qualquer problema da meu áudio ou da minha voz, vocês me avisem, tá? Tá bom, Pro. Então, ótimo. Então, tá. Vocês já estão vendo minha tela, gente? Sim. Tá no modo exibição? Ou não? Não, não tá ainda. Tá com todas os coisas aqui, as páginas. Então, meu computador tem esse problema. Deixa eu só ver aqui. Classificação, mostrar, apresentação de slide. Vocês vão me falando? E agora? Ainda não? Não, para mim não tá ainda, prof. Eu não entendo por que o meu computador fica assim. Enfim, então eu vou empurrar isso tudo aqui para o canto e a gente vai passando assim mesmo. Pode ser, meninos? Não sei por quê. Bem, então, olha, boa noite a todos. Meu nome é Suzana Diniz. Vocês vão ver que eu tenho um sotaque um pouco mineiro, porque eu sou doutora em imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Eu já moro em São Paulo há bastante tempo, mas eu não perdi o meu sotaque, faço questão de não perder. Então, caso vocês não entendam, porque essa disciplina, ela envolve alguns termos técnicos, caso vocês tenham dificuldade de entender o que eu estou dizendo, eu peço, por favor, que me interrompam, que façam perguntas, que não tem problema nenhum, tá? Então, eu vim aqui, como a professora Clarice falou, para vocês não perderem um pouco do conteúdo até a professora contratar um professor que vai seguir aí com a disciplina de vocês. E como eu tenho formação em imunologia, né, eu tenho um pouco de domínio nessa área, que trata, né, o nome da disciplina é Disciplina de Ciências Morfofuncionais, Imune e Hematológico. Na minha opinião, eu acho que é um conteúdo muito extenso para uma disciplina só. Então, normalmente, a gente divide a parte imune da parte hematológica. Vocês vão ver que eu vou apresentar aqui que o conteúdo dessa disciplina ele é dividido em 4 tópicos, e são tópicos muito extensos, né? Então, eu acho que a ideia, por ela estar bem junta, né, é a gente fazer mais uma pincelada, não vai dar para a gente aprofundar tanto em cada tópico, exatamente porque é muito conteúdo para uma disciplina só, tá? Então, aqui está meu e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço o favor de vocês entrarem em contato, podem me escrever, tá? Eu sou professora, como a Clarice falou, do mestrado e doutorado lá da Universidade Anhanguera de São Paulo, né? Então, eu leciono tanto no mestrado em farmácia, quanto no mestrado e doutorado em biotecnologia e inovação em saúde, quanto no mestrado de ensino de ciências em saúde. Então, a gente tem vagas de iniciação científica, de estágios no laboratório, então eu tenho um laboratório de biologia molecular montado lá em Pirituba, então deixo aqui o meu contato para vocês também, tá? Então, essa é uma disciplina AMI,
a Clarice pode até depois dar uma explicação melhor. Eu acredito que ela seja uma disciplina AMI, e a disciplina AMI, ela sempre tem o AVA, né, dentro do AVA, pré-aula e pós-aula, aulas presenciais, provavelmente vocês vão ter, né, presencial, aulas práticas, então é uma disciplina que tem aula prática, vocês têm aula de laminário e aula prática também, então a parte de hemato, a parte de imuno, provavelmente vocês vão ter uma prática no laboratório, né, e aqui eu coloquei, na época que eu dava essa disciplina, né, que eu sempre exigia os trabalhos em formas de relatórios de aula prática. Não lembro mais se é prova B1 e B2, mas eu acredito que vocês vão ter também 2 provas. E a ideia, né, da disciplina atualmente com o KLS, né, é que o aluno é o protagonista e o responsável pelo aprendizado dele. Então, gente, como é um conteúdo que tem muito nome, que tem muita especificidade, é muito importante que vocês façam a leitura pré-aula do conteúdo, que vocês façam essa leitura prévia, né, para vocês se prepararem para a aula presencial, onde o professor vai estar aqui passando um pouco desse conteúdo. Mas eu digo que, assim, existem, inclusive, artigos publicados em relação a isso, que um aluno, numa aula expositiva de um professor, ele absorve em torno de 30% do que o professor está falando. Então, essa questão do pré-aula e pós-aula pode parecer chata, mas ela é muito importante para essa absorção do conteúdo, tá? Então, eu solicito a vocês, pelo menos nesse período em que eu vou estar aqui com vocês, que vocês façam essa leitura prévia do pré-aula e do pós-aula, principalmente para trazer um conhecimento prévio no pré-aula, tirar a dúvida aqui na aula, e no pós-aula vocês fixarem esse conhecimento, que é muito importante, tá? Então, sempre acessar a web aula da próxima aula, ler a seção correspondente do livro didático, porque, como eu disse, 30% do que eu falar aqui vai ser o que vocês vão absorver, então é somente através da leitura que a gente consegue, né, adquirir esse conhecimento, fazer as atividades propostas no livro, tá? Eu sempre trago depois as questões do AVA para a gente discutir aqui em sala de aula, né, resolver essas atividades e realizar a avaliação diagnóstica também para a próxima aula, tudo lá no AVA. E é importante que isso tudo é contabilizado lá para vocês, para que vocês tenham, então, a nota final da disciplina, tá? Eu sempre fazia 2 chamadas, então eu não vou fazer chamada, graças a Deus, porque eu acho que vocês estão num nível, né, de graduação, que vocês estão aqui porque vocês querem, vocês pagam para estar aqui, então eu acho que não faz sentido essa coisa de chamada, então não farei, mas é importante que vocês saibam que vocês têm que ter 75% de presença, caso algum professor faça essa chamada, e o modelo que a gente utiliza é o modelo KLS, tá? Então, como eu falei, gente, o conteúdo programático dessa disciplina, ele é muito extenso. A disciplina, ela é dividida em 4 unidades. A primeira unidade, chamada Adaptação Celular, ela é subdividida em 4 capítulos. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho do capítulo 1, né, que é a transformação celular, que é a parte onde a gente vai entender um pouquinho o mecanismo de adaptação da célula frente a um estímulo danoso ou um estímulo que pode ser, por exemplo, um hormônio do crescimento, que vai estimular essa célula a crescer. Então, é a forma que a célula tem de se adaptar a esses estímulos externos. E ela se adapta através dessa transformação celular. E a gente vai entender um pouco hoje que essa transformação ela pode ser permanente, né, irreversível, ou ela pode ser uma transformação reversível, tá? Então, existe essa diferença. E aí, no segundo capítulo, a gente vai falar mais da lesão celular em si, que é através dessa transformação irreversível da célula, tá? Então, o que acontece na célula, né, para ela se adaptar, e se ela não conseguir se adaptar, o que caracteriza essa lesão celular? Porque, gente, é muito importante que a gente saiba que a doença,
ela é manifestada por sinais e sintomas clínicos. E os sinais e os sintomas clínicos são decorrentes dessas lesões celulares. Então, se eu não tenho uma lesão, eu não vou ter nenhum sinal e nenhum sintoma clínico, tá? Então, tudo começa na microscopia, para a gente chegar na macroscopia, que é o estabelecimento dos sinais e sintomas clínicos. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa micro, da lesão celular, tá? Quais são os estímulos, quais são os mecanismos que levam a essa lesão, o que no meio externo faz com que essa célula tenha a lesão celular. E depois, numa terceira etapa, a gente vai falar, o capítulo chama Oxigênio, né? Então, assim, é um título bem amplo, mas a importância do oxigênio no tecido. Então, assim, de cara a gente já percebe que a falta do oxigênio leva à lesão celular, mas também o excesso de oxigênio leva à formação de radicais livres, o estresse oxidativo e também a lesão celular. Então, o oxigênio, ela é uma molécula primordial para que a célula sobreviva, mas ela em falta é danosa e ela em excesso também é danosa. Então, o oxigênio, ela é uma molécula chave aí nesse processo de lesão e adaptação celular. E, finalmente, no último capítulo da unidade 1, a gente vai aprender um pouquinho sobre morte celular. Então, aí eu já estou falando de lesão irreversível. Uma vez que a célula morre, não tem como eu recuperar, né? Então, quais tipos de morte celular que existem, né? Por que acontece a morte celular e as causas que levam a um tipo de morte ou outro tipo de morte. Então, essa é a primeira unidade, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os aspectos microscópicos dessa adaptação celular, tá? Que vai causar os sinais e sintomas que levam o indivíduo ao estabelecimento de uma doença. No segundo capítulo, né, na segunda unidade, denominada de tecido sanguíneo e sistema imune, defensores do organismo, então a gente agora vai começar a entender a resposta do organismo contra esses agentes danosos. Então, a gente, no início, mostra que o agente danoso, o que ele faz na célula, e aqui a gente vai entender como que eu protejo o meu organismo contra esses agentes danosos. Então, o sistema imunológico, ele é composto de células que vêm do sangue. Então, o primeiro capítulo dessa unidade, ele vai trazer o que é o sangue, quais são os componentes do sangue, né? O sangue, a gente tem uma parte celular, a gente tem uma parte humoral, que é a parte líquida do sangue, onde vão estar os anticorpos, né? Hoje a gente está vendo aí a vacinação, então todo mundo fazendo sorologia para o coronavírus, IgG, IgM. Então, isso são moléculas proteicas, né? Que são produzidas e secretadas no sangue, então elas ficam na parte líquida do sangue, enquanto que na parte celular do sangue, né, vão estar, como o nome mesmo diz, as células que vão produzir essas proteínas, que vão produzir essas moléculas que são responsáveis pela defesa do organismo, tá? Então, esse início do sangue que a gente vai estudar, as células, os componentes, a gente chama de hematologia, tá? Então, é um universo, o estudo da hematologia, tá? Então, a gente vai falar do sangue na primeira parte, depois vem uma outra unidade, capítulo da unidade 2, onde a gente vai agora estudar os leucócitos, que são diferentes de todas as células do sangue. Então, no sangue eu tenho os hematócritos, que são as hemácias, que são responsáveis por essa troca gasosa, mas eu tenho também os leucócitos, que é o que a gente chama de células brancas antigamente. Então, as hemácias são as células vermelhas e os leucócitos as células brancas. Então, quem são os leucócitos? Então, eu tenho uma gama de células que compõem esses leucócitos. Então, eu tenho neutrófilo, macrófago, eosinófilo, mastócitos, linfócitos. Então, todas essas células a gente também vai trabalhar aqui nessa unidade 2, nesse segundo capítulo, que é chamado de
leucócitos. E aí, no terceiro capítulo, que é denominado de sistema imune, então a gente vai entender como que acontece a montagem de uma resposta imunológica, de que é composto um sistema imune. Então, o sistema imune, ele é composto de célula, existem órgãos específicos para um sistema imune, que fazem parte do sistema imune. Então, as células, os leucócitos, estão lá no sangue, circulando, né, atentas a esses invasores, a esse estresse oxidativo, a esses componentes que vão lesionar a minha célula. Mas será que existem órgãos, né, que compõem o sistema imunológico? Então, tem o baço, né, tem os linfonodos. Então, a gente tem órgãos que são específicos do sistema imune, que a gente chama linfocitário, tá? Então, a gente vai entender a estrutura do sistema imunológico. E aí, no outro capítulo, a gente vai entender os sistemas de defesa. Então, assim, a gente pode dividir o sistema de defesa em dois tipos. Então, a gente tem o sistema imune inato, que é aquele sistema que já está pronto para defender, que já está pré-formado, enquanto que o sistema imune adaptativo, ele precisa de um segundo sinal para ele entender que aquilo que está entrando não é uma bactéria, é um vírus, ou é um fungo, porque eu tenho vários tipos de sistema de defesa. Então, um sistema de defesa específico para combater uma bactéria extracelular, ele não é eficiente para combater, por exemplo, um euminto enorme que está lá no seu sistema intestinal. Então, eu tenho diversos tipos de sistema imune específicos para cada defesa. Então, esse tipo de sistema imune a gente chama de sistema imune adaptativo, né? Diferente do inato. Então, eu brinco muito, eu falo que o sistema imune inato é o homem indo para um barzinho, né? Um liga para o outro, vamos embora para o barzinho, eu estou de chinelo, eu estou de havaiana, eu estou de tênis, eu estou indo. Ele não se importa com o ambiente que ele vai chegar. Enquanto a mulher, não, vamos no barzinho, poxa, deixa eu entrar na internet, deixa eu ver, será que eu vou de salto? Como que é lá? Então, ela se prepara para poder chegar nesse local. Então, o sistema imune adaptativo, ele tem que se preparar, então ele é um sistema que demora mais a acontecer. Então, hoje a gente está aí com a história da vacinação, a gente demora 7 dias para produzir anticorpo, né? Então, não adianta eu vacinar e sair outro dia na rua achando que eu estou protegido, né? Eu falo das vacinas que impedem a contaminação, diferente da vacina do Covid, que não deixa, ela não foi feita para impedir a contaminação, né? É uma vacina diferente. Ela é uma vacina que impede que aconteça sinais e sintomas graves, tá? Infelizmente, a gente ainda não tem a vacina que protege a gente de contrair o coronavírus. Mas a maioria das outras vacinas são dessa forma, elas impedem que a gente tenha doença. E é assim que a gente conseguiu erradicar diversas doenças hoje, né? A gente não tem mais quase poliomielite. Infelizmente, a sarampo está voltando, porque existe aí um movimento anti-vacinas, então a gente não vacinando, acaba que a doença, ela ressurge, mas a maioria das vacinas, ela protege, né, da contaminação e de você contrair aquele agente patológico, tá? Então, nesse final desse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de sistema de defesa. E aí vem a unidade 3, né? A gente vai entender mais especificamente sobre a imunidade adquirida, né, que é essa imunidade adaptativa. Então, ela é tão extensa que ela continua nessa unidade 3. E ela é importante também, gente, além de proteger contra organismos, né, infecciosos, a imunidade, ela também é importante no reparo da lesão do organismo. Então, eu estou aqui com a perna para cima, eu estou bem típica para dar aula hoje, eu estou com um exemplo. Ontem eu levei uma queda, torci meu tornozelo, então eu sofri uma lesão. Essa minha lesão, não necessariamente, ela é infecciosa, tá? Então, o meu sistema imune, eu estou inflamada,
o meu pé está inchado, porque eu estou com edema. Então, a gente vai falar aqui no capítulo 1, 2, 3 dessa unidade sobre a resposta inflamatória, que é onde tudo começa, né? Então, eu tive uma lesão no meu músculo, essa lesão ela foi reconhecida por células do meu sistema imunológico, eu estou inflamada, então eu estou no auge da minha lesão, e daqui a pouco vai vir a minha imunidade específica para poder fazer o reparo daquele tecido que foi lesionado, porque eu tenho que tirar essa célula que morreu, eu tenho que tirar essa célula que sofreu essa lesão, então eu tenho que dar um jeito de reparar o meu tecido. Então, é papel do sistema imunológico fazer esse reparo também, e não só proteger. E é importante, gente, a gente também pensar que existem diversas doenças que são acarretadas pelo descontrole do sistema imunológico. Então, as alergias, as doenças autoimunes são características de doenças que não deveriam acontecer. Então, assim, eu estou respondendo a agentes que são inócuos para o meu sistema, para o meu organismo. Então, tem gente que tem alergia a pólen, o pólen não faz absolutamente nada com o meu tecido. Mas, em algum momento, a célula do sistema imune entendeu que aquele pólen, ele é um antígeno, que a gente fala, que é uma substância estranha ao meu organismo, e de alguma forma eu tive a ativação desse sistema imunológico e eu montei uma resposta imune contra esse pólen que é totalmente inofensível. O pólen não vai me causar doença. Quem está me causando a doença é a ativação exacerbada do meu sistema imunológico. Da mesma forma, as doenças autoimunes. Né? As doenças autoimunes, eu tenho uma resposta contra um antígeno próprio, um antígeno meu, único. Né? Então, assim, eu começo, por exemplo, a diabetes autoimune, eu começo a produzir anticorpo, né, ou estimular células contra a célula beta do pâncreas, que é a célula responsável pela produção de insulina. E aí, o sistema imunológico ativado, ele vai combater a célula beta e ela vai morrer. Ela vai morrer e eu vou deixar de produzir insulina. E aí, eu tenho, então, o estabelecimento de uma doença causada pela ativação do meu sistema imunológico. Né? Então, a célula beta deixa de produzir insulina porque ela morreu devido à ativação do sistema imune. Então, assim, o sistema imune, ele é muito importante, a gente não vive sem ele, né? Pessoas com imunodeficiência, né, que são pessoas que nascem, eu tenho imunodeficiência hereditária, que são as pessoas que nascem com alguma deficiência na resposta imunológica, elas são muito mais suscetíveis a ter uma doença infecciosa do que indivíduos que nasceram com o sistema imune ok, né? Então, é importante a gente pensar que esse controle da ativação do sistema imune, ele é muito importante. Ele tem que acontecer a ativação na entrada de um organismo, esse sistema imune, ele aumenta a produção de anticorpos, então ele é ativado, prolifera um monte de célula para compor essa resposta imune, e posteriormente eu tenho que ter uma redução, que é a regulação da minha resposta e manter a homeostasia do meu sistema. Hoje nós vamos falar um pouco de homeostasia também, tá? Então, é muito importante a gente entender todo esse sistema, né, e como que ele ocorre, como que ocorre essa ativação, como que ocorre esse controle do sistema imunológico. E depois, no final, a gente vai falar também desses processos de imunização. Então, a gente tem imunização que a gente chama de imunização ativa ou imunização passiva. A imunização ativa é o que a gente está fazendo hoje contra o coronavírus. Então, você vai lá e recebe o antígeno do coronavírus no braço, seja ele em forma de proteína, seja ele em forma de RNA, né, que vai entrar dentro da célula, vai ser traduzido na proteína do vírus,
E esta proteína, ela é reconhecida pelo sistema imunológico e ele é ativado a produzir anticorpos e a produzir células efetoras que vão combater esse vírus, tá? Então, ela não deixa o vírus, ela não protege contra a entrada do vírus, mas ela, de certa forma, vai combater a proliferação desse vírus dentro do nosso organismo, diminuindo a gravidade e sinal e sintoma da doença. Então, essa é uma imunização ativa artificial, porque eu fiz artificialmente a injeção daquele antígeno para induzir a minha resposta imunológica. Mas eu tenho também uma imunização ativa natural, que é exatamente o momento em que eu entro em contato com o micro-organismo, com o agente infeccioso. Então, a partir do momento que eu contraio o vírus, o coronavírus, eu estou mostrando para o meu sistema imunológico a proteína, as partículas do vírus, para que eu tenha essa ativação do meu sistema imunológico e eu tenho a formação de uma resposta. Então, neste caso, eu tenho uma imunização ativa natural, porque eu naturalmente contraí aquele agente infeccioso, tá? Então, essa é a imunização ativa. Mas eu tenho também a imunização passiva. Por exemplo, eu sofri uma picada de uma cobra. O veneno da cobra, ele é tão potente, que se a gente não recebe o soro antiofídico, a gente morre, porque ele vai agir em terminais de neurotransmissores, enfim, eu vou ter uma parada de neurotransmissores, eu não vou ter impulsos nervosos, eu não vou estimular o batimento cardíaco, por exemplo, do meu coração, dentre outras atividades, e isso pode me levar à morte. Então, não deu tempo de eu produzir o anticorpo quando eu entro em contato com o veneno. E é uma carga antigênica muito grande. Então, eu tenho que ter um jeito de neutralizar isso rapidamente. Como que eu neutralizo? Eu recebo o soro antiofídico. O soro antiofídico, ele é uma imunização passiva artificial. Por quê? Em algum momento, alguém pegou esse veneno, né, lá no Instituto Butantan, por exemplo, extraiu o veneno da cobra, imunizou cavalos, normalmente é cavalo, porque é um animal muito grande, que produz muito anticorpo. Então, quando você sacrifica o animal, você tem uma quantidade enorme de soro, e aí esse soro fica ali preparado para uma pessoa que levou essa picada de cobra. Então, ela recebe o anticorpo pronto. Então, ela recebeu uma imunização passiva. E a gente vai ver que a imunização passiva, ela não gera memória imunológica. Então, se uma pessoa entrar em contato de novo com o veneno da cobra, né, como ela entrou em contato a primeira vez, ela tem memória imunológica, mas ela não produziu o anticorpo naquele momento. Então, ela recebeu o anticorpo pronto. E aí, esse anticorpo não foi ela que produziu, então ela não tem essa memória das células que produzem esse anticorpo. Então, isso é uma imunização passiva artificial. E uma imunização passiva natural, né? Uma imunização passiva natural é a hora, por exemplo, que uma mãe está amamentando o feto. Então, quando a gente faz a amamentação, a gente está passando, né, para a criança, para o recém-nascido, porque ele nasce com o sistema imune dele muito imaturo. Então, a criança ainda não consegue, ela não tem células maduras, né, e ela não consegue montar uma resposta imunológica adequada. Então, nesse primeiro momento, a importância, né, de se amamentar uma criança é que, nesse momento, a mãe está passando os anticorpos dela para a criança. Então, ela está transferindo um anticorpo que não foi a criança que produziu, por isso que é uma imunização passiva, né? E aí ela acaba protegendo essa criança contra essa contaminação inicial no momento em que a criança veio ao mundo. E isso também acontece lá intrauterino, né? A gente tem essa passagem de anticorpos via placenta durante a gestação. Então, a gente vai aprender esses dois tipos de imunização, ativa e passiva, natural e artificial, durante essa unidade 3
né, do conteúdo programático dessa disciplina. Então, assim, gente, olha, o tempo que eu falei só para apresentar os conteúdos da disciplina. Então, assim, é uma disciplina que, no meu entendimento, ela tem muito, muito, muito conteúdo, tá? Mas meu intuito aqui não é assustar, eu acho que é importante o pré-aula e o pós-aula, por isso que eu insisto bastante para que vocês, alunos, consigam fazer essa leitura prévia e depois a fixação do conteúdo, tá? E no final, né, da última unidade, na unidade 4, vem aí um pouco sobre os enigmas do câncer. Então, aqui a gente vai falar, então, de transformações e adaptações celulares malignas, né? Embora a gente vai ver que existem neoplasias que são benignas, né? Existe a formação de uma massa tumoral benigna, que ela não tem características malignas, mas a gente também tem o estabelecimento do câncer maligno, que tem as suas características próprias, inclusive da disseminação, né, do estabelecimento do câncer no sítio primário para outros sítios no organismo, que a gente chama, então, de processo de metástase, né? Então, é a migração daquela célula para outros órgãos. Então, o câncer de mama pode migrar para o pulmão e estabelecer um câncer secundário de pulmão. Por isso que a gente fala que no diagnóstico do câncer, existe essa parte aí na disciplina, a gente vai levar em consideração os linfonodos sentinelas, porque se já tiver migração de célula para linfonodo, o espalhamento, né, dessa célula para outros órgãos é muito grande, e aí, para se controlar isso, é muito mais difícil. Né? Então, o primeiro capítulo, ele vai explicar como que acontecem essas neoplasias, por que acontecem essas neoplasias. Então, isso está muito relacionado com as mutações. Na verdade, não é uma mutação igual as variantes lá do coronavírus, é um conjunto de mutações que vão levar ao estabelecimento dessas neoplasias, né? E como que esse câncer evolui, se ele pode ser um câncer benigno, por que ele tem características malignas. Então, também a gente vai entender isso, e esse processo da carcinogênese, e, no final, o tratamento e a destruição do câncer. Por que o sistema imune não consegue controlar isso? Né? Então, assim, de cara, a gente pode imaginar que, como eu falei, o sistema imune, ele reconhece antígenos, que são partículas estranhas, que são moléculas estranhas ao nosso organismo, e o câncer, ele é originário das nossas próprias células. Então, aí, ele já tem, então, ele esconde esses antígenos estranhos, porque a célula é do nosso próprio organismo. Então, é muito difícil o sistema imunológico reconhecer célula cancerígena, e a gente vai ver que tem tratamentos específicos para estimular o sistema imune nesse reconhecimento e nessa capacidade de impedir, né, que o câncer dissemine, que o câncer aumente e que essas células proliferem. Então, gente, esse era o conteúdo programático que eu queria passar para vocês. Eu queria agora abrir um pouquinho para ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa, antes da gente prosseguir. Vou tomar uma água, eu falo muito, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês são caladinhos assim em todas as aulas, gente? Eu vou esperar alguém se manifestar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 pessoas, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar, nossa, professora, que tanto de matéria, ou então, ai, que legal a matéria, ai, que chata a matéria. Ninguém quer falar nada. Quando sair as notas, a gente fala.
Boa. Boa noite. É coisa pra caramba. Vai ter que estudar muito. Isso, gente, é isso mesmo. Vocês tinham conhecimento disso? Vocês já tinham ouvido falar nisso? Porque, assim, como a Clarice falou, aqui tem um público muito heterogêneo. O período de vocês é qual? Deixa eu anotar aqui. Eu tenho aqui enfermagem. Tem enfermagem aí? Tem, gente? Que período que vocês estão? Marcos e Cristina, vocês que falaram. Nutrição, segundo semestre de nutrição. Ah, segundo semestre. E tem também o terceiro semestre de nutrição. De nutrição. Qual outro curso que eu tenho aqui, gente? Vocês vão ver que o aspecto nutricional, ele é muito importante. Por exemplo, a gente sabe que tem alimentos ricos em gordura, né? É aquela nossa velha história, que a gente sabe que eles são fatores predisponentes à formação de placa aterosclerótica, né? Que vai levar ao entupimento das veias, né? Por esse acúmulo de gordura nas veias. Então, esse acúmulo, ele pode levar à obstrução da veia. Então, de novo, lembra que eu falei lá no início, o oxigênio, a molécula de oxigênio, a falta do oxigênio, né? Eu vou ter uma isquemia que eu vou ter consequências gravíssimas em todos os meus tecidos. Então, a gente vai aprender que essa isquemia, ela pode levar à morte celular e, muitas vezes, a você ter um infarto agudo do miocárdio, ou um AVC, né, devido à deposição de gordura nessas artérias. Então, assim, o aspecto nutricional para a prevenção dessas doenças, para o controle dessas doenças é muito importante. E mesmo depois da doença estabelecida, né, por exemplo, para a recuperação de pacientes que estão em tratamento de quimioterapia do câncer. Então, a gente sabe que esses tratamentos, eles são muito invasivos, a gente ainda não tem um tratamento direcionado. É claro que agora a gente já evoluiu bastante, a gente já tem tratamento com anticorpo monoclonal, né, que são aquelas moléculas que vão reconhecer especificamente um pontinho, e aí você não tem tanto efeito colateral igual são esses tratamentos, mas ainda é muito caro, ainda não é tão eficiente. Normalmente você tem que fazer um tratamento em conjunto com as drogas que já existem. Então, é muito importante a gente pensar no aspecto nutricional em todos esses pontos, né? Mesmo na prevenção, como depois no auxílio da recuperação desses pacientes, dessas comorbidades, enfim, eu acho que o nutricionista tem um papel primordial aí. Não posso falar das outras profissões porque ninguém se manifestou, então vou enaltar aqui os nutricionistas que se manifestaram, tá?